Bert Hellinger morreu. Como o pensamento dele e as constelações familiares transformaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu sou Maria Cláudia Cabral, Aika, e quando eu soube da morte de Bert, uma lágrima serena atravessou meu rosto. Para logo em seguida, eu me senti preenchida por uma enorme alegria, pela oportunidade que eu tive de conhecer o Bert pessoalmente, estar com ele em 4 oportunidades. No vídeo de hoje, eu vou te contar como a constelação familiar, o pensamento de Bert Hellinger, transformou a minha vida e a de milhares de pessoas. Então fica comigo, se inscreve no canal e vamos juntas saber amar. Bert Hellinger nasceu na Alemanha, atravessou a Segunda Guerra Mundial servindo o exército do Führer, foi prisioneiro de guerra. Ao sair, entrou para o seminário, virou padre, foi designado missionário católico na África do Sul, onde viveu 15 anos. Lá, ele tomou contato com o povo Zulu e se apaixonou por aquele país. De volta à Alemanha, deixou a batina, se casou e se dedicou a uma jornada de autoconhecimento que passou pela psicanálise, pela análise transacional, hipnoterapia ericksoniana, grito primal, psicodrama, entre outros. Bert mergulhou em si e conheceu, nesse percurso, o que era o embrião da constelação familiar. Você já ouviu falar de constelação familiar? Vou te contar. Eu fui chamada diversas vezes para conhecer constelação familiar. Foram 3 anos que um amigo reiteradamente me chamava. E eu não queria nem ouvir falar naquele assunto. Eu não dava a menor importância a isso. E se você me perguntar agora por que eu não queria saber, eu vou te dizer com o que eu aprendi. Quando a gente ainda não está pronto para soltar, para se desapegar da dor, do sofrimento, das experiências repetitivas e da reclamação, a gente não está pronto ainda para a constelação. Um tempo depois, em 2009, aconteceu a recidiva de uma depressão. Sim, eu tive depressão. E quando ela retornou, eu não queria de jeito nenhum voltar a tomar remédio. Quem me conhece sabe que eu detesto os fármacos. Então eu decidi ceder à constelação familiar, porque eu já tinha escutado histórias de mudanças na vida das pessoas. Eu estava no fim da linha e eu precisava arriscar. Então eu decidi procurar e depois de conversar com 4 facilitadoras em Brasília, eu encontrei a minha, Irene Tyson. Eu fui completamente às escuras. Porque a Irene, ela tinha fila de espera naquela época. E eu precisaria esperar uns 5 meses para fazer constelação com ela. Mas quem teve depressão sabe que às vezes a gente está falando do limite entre a vida e a morte. Então eu não tinha esse tempo. Eu fui às escuras fazer um atendimento individual com ela, que eu só conhecia por telefone, numa abordagem que eu só tinha ouvido falar. A sessão durou umas 2 horas mais ou menos. Eu não entendi nada do que aconteceu. Tive muitas sensações estranhas e fui embora para casa. Naquele dia eu dormi por 18 horas.
E quando acordei, simples assim, a depressão sumiu. Sumiu. E eu não conseguia entender o que tinha acontecido. E eu queria entender o que tinha acontecido. Como assim? Eu vou, tenho uma sessão de 2 horas que eu não entendo nada, com umas âncoras de solo, tenho umas sensações esquisitas, durmo por 18 horas e acabou a depressão? A Irene, nessa época, ela tinha um grupo que acontecia regularmente aos sábados, era sábado o dia inteiro. Eu passei 12 meses frequentando esse grupo. E todos os meus sábados estavam praticamente dedicados a isso. E eu participava representando na constelação de outras pessoas. Eu precisava entender o que tinha acontecido, eu precisava saber o que era aquilo, afinal. E ao final de 12 meses eu decidi que eu queria aquilo na minha vida, profissionalmente. Eu queria auxiliar outras pessoas a encontrar a transformação que eu tinha encontrado na minha vida. Então eu parti para a formação. Hoje, 600 horas de formação depois, muitos cursos, muitos seminários, 4 seminários diretamente com Bert, sendo membro da Hellinger Schule, tendo feito pós-graduação em Direito Sistêmico, e isso é outra história, lá com o pessoal da Hellinger Schule, eu sigo no caminho das constelações. E eu posso te dizer de cara uma coisa. Constelação familiar, diferente do que muitos apregoam, não é apenas uma abordagem terapêutica, ela é também uma abordagem terapêutica. Mas na minha visão é um caminho de vida que transforma o nosso olhar sobre a vida, o mundo e todas as nossas relações. O que eu aprendi com tudo isso, em resumo, é que nada, absolutamente nada nas nossas relações é o que parece. E eu vou compartilhar um pouco do que eu aprendi com você. Constelação familiar, o que é isso? Em brevíssimas palavras eu posso te dizer que constelação familiar é uma terapia breve, sistêmico-fenomenológica. Oi! É uma terapia em que a gente representa, num espaço terapêutico, os elementos de um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que se relacionam entre si, tipo família, escola, bairro, empresa, judiciário. Alguns exemplos de sistemas. E a gente coloca os representantes no lugar desses membros daquele determinado sistema, num campo, num espaço terapêutico, e observa e percebe fenomenologicamente as informações que emergem. Como assim? A gente percebe o que está obstaculizando, atrapalhando o fluxo de harmonia naquele sistema. E como é que a gente sabe o que atrapalha o fluxo de harmonia no sistema? Aí entra Bert, que percebeu na trajetória dele que existem 3 leis que organizam, que harmonizam os sistemas. Eu posso passar horas aqui tentando te explicar como é que acontece na prática. Eu tenho certeza que por melhor que eu te explique, você não vai entender. Eu já estou há muitos anos nisso. É mais fácil compreender quando a gente vai para o campo, quando a gente vivencia numa experiência real ou online. É possível um atendimento online. Mas ainda assim, eu vou te contar as 3 leis que Bert descobriu. Eu tenho certeza que ao falar delas, muitas coisas vão se mover dentro de você. Essas 3 leis, descobertas por Bert, são como a lei da gravidade. Queiramos ou não, acreditemos ou não, elas atuam na nossa vida. Ele chamou essas leis de ordens,
ordens do amor, porque para Bert tudo é amor. A ordem da hierarquia, a ordem do equilíbrio entre dar e receber e a ordem do pertencimento. A ordem da hierarquia nos diz que quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois. Assim, os avós têm precedência sobre os pais, que têm precedência sobre os filhos, que têm precedência sobre os netos. O irmão mais velho, o primeiro, tem precedência sobre o segundo, que tem precedência sobre o terceiro. A primeira esposa tem precedência sobre a segunda, que por sua vez tem precedência sobre a terceira, quando é o caso. Como assim? Isso mexeu com você, né? Mexe mesmo. O último que chega é o mais importante, mas a ordem de precedência deve ser observada. Quer ver? Observa quando chega uma criança nova numa família, quando um novo bebê nasce, quando um aluno novo chega numa sala de aula, ou quando entra um novo funcionário na firma. Para quem se voltam todas as nossas atenções? Para esse último que chegou. O último que chega é o mais importante, porque é para ele que nós olhamos. É claro, ele está chegando agora, ele ainda está começando. No entanto, a precedência precisa ser honrada. A segunda lei de Bert, a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber, é muito complexa e profunda. Foi isso que eu aprendi ao longo desses anos de trabalho. Ela não é tão simples quanto possa parecer. Então, só para te dar uma pincelada, porque essas ordens merecem cada uma delas um vídeo específico, eu vou explicá-la em 4 frases, basicamente. A primeira delas é: eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi. Se eu não recebo, eu não tenho para dar. Os pais dão, os filhos recebem. Os pais dão, os filhos recebem. Numa relação entre iguais, quem recebe demais, quem recebe além da conta, não consegue ficar, precisa ir embora. E aquilo que vai mover a sua intuição: não é dando que se recebe, é recebendo que eu sou capaz de dar. A terceira lei ou ordem do amor de Bert Hellinger é o pertencimento. E o pertencimento nos fala que todo aquele que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Todo aquele que faz parte de um sistema tem o direito de pertencer. Não importa o que ele faça, não importa como ele se comporte, ele tem o direito de pertencer. Não importa se ele mata, se ele rouba, se ele trafica, se ele usa drogas. Não importa se ele é gay, se engravidou antes do tempo, não importa. Não importa que ele tenha violado qualquer lei moral do lugar onde ele vive. Se ele pertence a um sistema, ele tem o direito de pertencer. E a exclusão de um membro do sistema traz profundas consequências para o sistema todo. Consequências que são sentidas principalmente nos descendentes. Isso não quer dizer que os danos que foram causados a outros não tenham consequências. Eles têm, não apenas legais, muitas vezes, como sistêmicas também. E a principal consequência quando nós causamos dano a uma outra pessoa é que essa pessoa passa a integrar o nosso sistema. Há uma interseção de sistemas. Assim, por exemplo, quando alguém mata um outro alguém, o assassino passa a fazer parte do sistema da vítima e a vítima passa a fazer parte do sistema do assassino. Uma interseção de sistemas. Enquanto não acontece a reconciliação entre esses dois sistemas, não pode haver paz em nenhum dos dois. Essas são as 3 ordens do amor capituladas por Bert Hellinger. Elas atuam nas nossas vidas e também nos transformam. Ao olhar o mundo e as relações a partir dessas lentes, nós também mudamos. Tudo muda quando a gente muda.
esse é um novo aprendizado que Bert também me trouxe. E esse vídeo é uma expressão da minha mais profunda gratidão a esses conhecimentos que eu recebi dele. Eu sou Maria Cláudia Cabral, a Aika, e estou aqui para juntas aprendermos a saber amar. Eu posso compartilhar com você tudo que eu aprendi de Bert e transformar a sua vida como a minha foi transformada. Porque eu te afirmo por experiência que o conhecimento de Bert Hellinger transforma vidas. Não transformou só a minha, transforma a dos meus clientes e transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do globo. Basta você dar um Google no nome dele que você vai saber como. Então, obrigada, com o coração cheio de alegria e gratidão, Bert Hellinger, por tudo o que você me trouxe de transformação. Até a próxima.